Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano Moraes, pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo. Esse é o canal Conversa de Violonista, trazendo para você hoje uma indicação de um canal do YouTube, porque a gente faz isso aqui também, a gente é solidário, a gente não quer só likes e compartilhamentos para o nosso canal, não. Eu tenho muitos canais interessantes feitos por pessoas muito bacanas, muito experientes, que têm muito a dizer a respeito da música, e eu faço questão de divulgar esses canais, mesmo que a gente não esteja fazendo um processo aqui de, vamos dizer, de interação entre os youtubers que tratam da música erudita, né? Quero conversar hoje com vocês sobre o canal do Marcus Held, que é um violinista. Atenção, ele não é um violonista, ele é um violinista, mas que trabalha na área, né, num setor, vamos dizer assim, da música erudita, que a gente chama de música antiga historiograficamente informada, ou nome grande, ou simplesmente música antiga. Por que eu vou indicar esse canal? Porque este vídeo é sobre a importância do estudo da música da Renascença para os violonistas. Quer dizer, por que estudar a música do Renascimento no violão? Quais são as dificuldades de estudar esse repertório no violão? O que se ganha estudando esse repertório, tentando superar essas dificuldades? O que exatamente, em que consiste de fato essa noção, né, de música antiga, de música do Renascimento, do período barroco? Como vencer essas dificuldades? Quais são os principais tropeços que a gente encontra quando quer realizar esse repertório no violão moderno, né? E os benefícios que se traz. E aí o canal do Marcus Held é fundamental por causa de um problema na pesquisa em música antiga ligada ao violão, tá? Que eu acho que não só é um canal interessante por causa dessa coisa que a gente já sabe, que você observar tratados, ideias e conceitos de outros instrumentos enriquece a sua experiência no violão, mas também porque, por uma espécie de sorte, eu diria, né, os músicos desse período que eu estou tratando aqui, que eu estou focando aqui, eram músicos um pouco mais amplos do que o que a gente vê hoje em dia. Eram músicos que tocavam vários tipos de instrumentos diferentes. E, de fato, todos os tratados escritos para os instrumentos, por exemplo, de sopro, de arco, violino, violoncelo, flauta, esses tratados têm observações que você percebe ali uma pressuposição do autor de que o leitor entende de outros instrumentos. Tá? Então, a música, nesse período que nós vamos comentar nesse vídeo, ela era uma coisa um pouco mais aberta, um pouco mais abrangente do que a gente entende hoje na nossa era das super especializações. Ao final desse vídeo, eu vou comentar alguma coisa também a respeito da interdisciplinaridade. E de por que eu sou contra a interdisciplinariedade da maneira como ela é compreendida nos dias de hoje, tá bem? Então acompanha a gente até o final, que esse vídeo tem um monte de informações diferentes, são na verdade tipos de vídeos em playlists diferentes que eu tenho tratado, mas eu vou colocar tudo nessa nossa conversa de hoje. Música antiga. Música antiga é a música que foi feita há 2 anos atrás, né? O Pendular, do Maurício de Bonis, que é uma composição de 2008, escrita sob uma técnica que não é absolutamente, não é familiar aos ouvidos das pessoas. A maioria das pessoas tem, na verdade, muita dificuldade de aceitar a linguagem dodecafônica, né, como uma linguagem musical aceitável, né? Essa peça de 2008, então ela pode ser considerada antiga, já está aí com 12 anos de idade, né? Mas é lógico que essa é uma definição muito cínica daquilo que quer dizer que é a música antiga. Tem um vídeo aqui no canal, se não me engano é o vídeo número 147, onde eu faço uma indicação de leitura. Um livro de história da música, do Henry Raynor, História Social da Música. Algumas pessoas do canal comentaram comigo uma coisa que é curiosa nesse livro, né? Porque que ele fala, é um livro de história da música, mas ele fala da história da música da Idade Média até Beethoven. Por quê até Beethoven? Porque na época de Beethoven ocorreu uma mudança de paradigma civilizatório muito grande. As categorias, instituições e mediações sociais que nasceram na época de Beethoven e se consolidaram na época de Beethoven, estamos falando aí do final do século XVIII para o começo do século XIX, são instituições e mediações sociais que são válidas até hoje. Montesquieu, que elaborou uma das teorias do Estado mais eficientes para tentar superar a monarquia, né? E ele concebeu o Estado como essa divisão em 3 poderes, que em tese nenhum nem o outro poderia se sobrepor, né, aos demais. Então você teria o poder legislativo, que é o que
o que faz as leis, são os deputados e senadores. O poder executivo, que é o presidente da República, que executa essas leis. Ele tem que dispor do orçamento da União para fazer valer essa legislação. E você tem a Suprema Corte, o STF, que é, vamos dizer, a instância especialista que analisa os atos, né, tanto do próprio sistema judiciário quanto do sistema legislativo e as ações do executivo, tentando fazer uma confrontação dessas ações com aquilo que é previsto na Constituição. Então o STF seria a guarda da Constituição, vamos dizer assim. Se esses três poderes funcionam harmoniosamente, ou se não funcionam, se eles estão de sacanagem com a gente, qual deles está de sacanagem, aí já não é mais o caso da gente entrar aqui nesse vídeo. Mas o dado concreto é que tanto a Revolução Francesa de 1789 quanto a Revolução Estadunidense de 1776, quanto também a Revolução de 1848 e a Comuna de Paris de 1871, são todas tentativas mais ou menos radicais de tentar substituir um poder despótico, tá? Um poder autoritário que emana de uma única pessoa, no caso o rei, né? Por esse sistema tripartido, de várias maneiras diferentes. Esse sistema pode ser repensado, pode ser adaptado, mas no mundo, vamos dizer assim, no mundo capitalista, ocidental, civilizado, essa é a contingência, né, em que a gente está inserido, é o sistema que melhor funcionou. Parece isso uma digressão muito estranha, muito fora do assunto da música, mas a gente precisa se lembrar de que para que haja um sistema como esse, você tem que derrubar a monarquia. E a monarquia, ela é simplesmente o grande motor de desenvolvimento da Idade Média até a Revolução Francesa. Quer dizer, todas as conquistas importantes da civilização foram feitas sob o patrocínio da monarquia. As ciências, as artes, especialmente as artes, todas se desenvolveram porque existia um rei bancando, um barão bancando, um visconde, uma viscondessa e tal. A duquesa de Alba foi uma patrocinadora das artes. Sem ela, Fernando Sor teria muito mais dificuldade em escrever a sua obra do que o que teve. O grande Goya, o pintor espanhol, foi um patrocinado também pela Duquesa de Alba. Quer dizer, a gente está pensando num mundo que é mediado por um sistema que não é fácil de você derrubar simplesmente dizendo: ó, Montesquieu tem uma ideia legal aqui, vamos experimentar. Não é assim. Aconteceu muito sangue, muita guerra para que a gente pudesse ter a sociedade que a gente tem hoje. Na esteira desses desenvolvimentos, é claro que nas outras instâncias, no lazer, na cultura, no acesso à escola, na própria concepção do ser humano, né? No que é a concepção de ser humano, por exemplo, foi mudando ao longo do tempo para acompanhar essa mudança do sistema monarquista para o sistema do Estado dividido em três poderes. Nas artes isso se faz sentir estilisticamente também, não é só uma questão de patrão empregado, quer dizer, quem manda em quem paga as contas, quem paga o artista para produzir a sua arte, né? É muito claro, é muito evidente que a partir depois da Revolução Francesa, o artista passa a ser uma espécie de profissional liberal, que responde para uma classe social ali entre a burguesia, entre a classe dominante e as classes médias, né? Ele serve a essas classes mais ou menos na chave do gosto, do agrada, não agrada, do que funciona ou não funciona, dependendo do estilo, do gênero e do público que ele mira. Todas essas categorias que funcionam até hoje surgiram com Beethoven. Então não tem muitos motivos para que o Henry Rainer, no livro História Social da Música, tenha ido muito além de Beethoven, porque meio que as coisas acontecem sob as mesmas bases institucionais, vamos dizer assim, até hoje. É por isso que é um período importante da gente estudar. Com base nisso, então a gente pode delimitar um pouco mais a respeito do conceito de música antiga que eu estou querendo tratar com vocês aqui, tá? Música antiga é a música antes da consolidação dessas instituições sociais, políticas, ideológicas, filosóficas e, portanto, as instituições que deram a cara, vamos dizer, da sociedade, que fornece a música que nós estamos acostumados a ouvir. Antes da Revolução Francesa, você tinha o predomínio da monarquia, claro, mas com todas as implicações sociais e estilísticas que isso traz, tá? Porque eu estou dizendo, estou insistindo nesse ponto, porque parece muito rápido a gente falar assim, a monarquia depois passou a ser o sistema presidencialista. A sociedade precisa mudar para que isso aconteça, sabe? Para que haja o sufrágio universal, para que as mulheres tivessem ganho o direito a votar, a concepção de ser humano teve que mudar. O movimento abolicionista foi baseado em uma outra noção do que é ser gente.
tá certo? Então, assim, são coisas que nos livros de história a gente vê de uma forma muito leve, muito ligeira, mas isso implica em mudanças muito profundas, em mudanças sociais extremamente radicais, tá? Então vamos seguir aqui com a nossa ideia do que era esse mundo pré-Revolução Francesa. O mundo pré-Revolução Francesa era um mundo onde a música era feita para pouquíssimas pessoas, e essas pessoas constituíam uma espécie de audiência extremamente qualificada. As pessoas que assistiam um concerto de Beethoven sabiam muito bem quando ele começava a improvisar um trecho e quando ele estava tocando música escrita. As pessoas na época de Beethoven se espantavam com o fato da primeira sinfonia dele ter começado com um acorde de sétima de dominante e não com um acorde de tônica, como era o costume, né? Claro, você está começando uma sinfonia, você tem que definir a tonalidade. Então, primeira sinfonia de Beethoven em Dó maior, onde as pessoas esperavam um acorde de Dó maior para dar nome à tonalidade, dar o sentido, né? Acostumar a escuta das pessoas. Ele está com Dó com sétima menor e resolve em Fá maior. Isso não é exatamente uma coisa nova, isso foi feito antes, mas daquela maneira e naquele contexto social, o fato de Beethoven fazer uma coisa dessas assustou as pessoas, assustou a crítica, por exemplo. Vocês imaginam um jornal que comenta as funções harmônicas ou a instrumentação, por exemplo, da primeira sinfonia. A gente não pode imaginar isso hoje justamente porque a música não é pensada para esse público especialista. A música é pensada em uma chave que ela é a expressão de um gênio individual e que ela é uma linguagem, então, universal. Pré-Revolução Francesa, a gente pode discutir se a música era realmente considerada uma linguagem universal, porque os estilos e os gêneros eles eram muito localizados naquelas regiões da Europa que depois se transformaram nos Estados-nações, ou estavam já em franco processo de desenvolvimento dos Estados-nações. O estilo francês, o estilo alemão, o estilo italiano, eles eram todos muito distintos uns dos outros e era muito difícil encontrar uma síntese para esses estilos. Quando Haydn, Joseph Haydn, 1732 a 1809, consegue realizar uma espécie de síntese desses estilos, pegando coisa de um estilo francês, do alemão, juntando com coisa da Itália e tal, ele cria, né, junto com outros compositores também, claro, mas ele é a ponta de lança desse processo, ele cria o que a gente chama de estilo clássico, né, ele normatiza a forma sonata. A partir desse momento surge também essa concepção de que o ser humano é uma categoria universal, que portanto tem necessidades iguais, não importa qual seja ele. A Carta dos Direitos Humanos de 1792 é muito mais avançada do que qualquer carta de direitos humanos que surgiu depois. Pela Carta de 1792, por exemplo, as pessoas teriam, em tese, direito de morar em qualquer país que elas escolhessem. Quer dizer, é uma espécie de super União Europeia, pan-União Europeia, assim, pela Carta de 1792, eu teria direito de migrar daqui para onde eu quisesse. Então, esse monte de imigrantes que está saindo da África e tem a sua entrada barrada na Itália, os alemães não querem receber, os franceses não querem receber, essas pessoas estão agindo de acordo com uma concepção do ser humano mais retrógrada do que a que a gente tinha em 1792. Atenção para isso, né? Quer dizer, o centro capitalista absorve as riquezas de um país, esse país se empobrece, o povo daquele país quer voltar para a Europa para resgatar ali o que é de direito, não pode, porque está errado. Quer dizer, a gente tem realmente experiências muito avançadas de civilização nesse período da Revolução Francesa, final do século XVIII, né? E as sínteses que os artistas conseguiram elaborar a partir desse momento histórico são muito importantes, são instigantes e orientam até hoje a nossa noção de civilização. Para que isso acontecesse, também tinha que acontecer, não era só a redução de um público e a ideia de que o público era mais restrito e mais especializado. Os instrumentos eram diferentes, porque os espaços onde a música acontecia também eram diferentes do período pós-Revolução Francesa. Se a gente lê, por exemplo, Machado de Assis, a gente vê uma importância muito grande que o Machado de Assis confere à ópera. Né? Então a ópera é uma coisa como uma novela, assim, ela era uma coisa que meio que todo mundo ia. Você pagava faixas de preços diferentes, você podia sentar mais perto ou mais afastado do palco, tinha lugares no teatro em que você nem chegava a ver o palco direito, esses ingressos custavam baratinho, e isso colocava para dentro do teatro uma variedade muito grande assim, de representantes de classes sociais muito diversas. Isso não acontecia na era pré-Revolução Francesa. A música era partilhada ou em igrejas, ou em salões muito pequenos, em espaços muito pequenos. Então os instrumentos tinham uma projeção sonora que funcionava para aquele espaço específico.
À medida que esses espaços foram ficando maiores, também surgiu a oportunidade de você encher um pouco mais a orquestra sinfônica e lotar os espetáculos musicais com uma variedade maior de instrumentos. Se a gente comparar a instrumentação da primeira sinfonia de Beethoven com a instrumentação da nona sinfonia de Beethoven, a nona sinfonia de Beethoven já está quase um passo da orquestra de Mahler. Esse processo de inchar a orquestra, esse processo, né, de inchar cada vez mais a orquestra foi seguindo assim, com cada vez mais exagero até o final do século XIX. É claro que isso tem impacto na execução e na interpretação. É claro que você falar em articulação com uma orquestra de 8 contrabaixos, é diferente de você falar em articulação em uma orquestra que tem uma viola da gamba e um violone. É claro que a noção de cantabile, a possibilidade de ensaios, a ideia de transparência de textura com esses conjuntos muito disparatados em termos de tamanho, isso vai implicar em uma formação musical também diferente. Tá? E é nesse sentido que as regras da interpretação e os recursos interpretativos que comunicam a mensagem dos compositores é muito diferente conforme você vai recuando no tempo. No século XVIII você tem uma dobra, né? Você tem realmente uma mudança paradigmática muito grande. Qual é, então, a importância da gente estudar o repertório pré-Revolução Francesa no violão moderno? Antes de mais nada, a gente precisa compreender o seguinte: o violão é um instrumento moderno. Ele não é um instrumento pensado para este mundo pré-Revolução Francesa. Tá? Eu estou olhando os instrumentos ali na parede, né, no meu quarto aqui, e perguntando para eles, né, como é que eu poderia dizer, né, como é que eu poderia falar, né, em palavras o que é isso. Que é essa diferença que vocês podem perceber, por exemplo, nas gravações que vocês conhecem. A gente ouve uma gravação de Segovia e ouve uma gravação de Hobson Smith, por exemplo, na guitarra barroca. A guitarra barroca é o verdadeiro avô do violão, né? O pai do violão é a guitarra romântica, que é um instrumento de transição. Ele tem uma sonoridade entre a guitarra barroca e o violão moderno. O que esse instrumento de transição nos traz? Uma sonoridade um pouco mais arredondada, uma sonoridade um pouco mais quente, uma possibilidade de absorção de energia de ataque um pouco maior, significa que ele tende a ter um pouco mais de volume de som. Atenção, o volume não é projeção, tá? Uma guitarra barroca pode soar tanto quanto uma guitarra romântica, mas existe uma tendência a você ter um pouco mais de volume. Você tem também uma simplificação como é que eu vou dizer isso? Das vibrações simpáticas do instrumento. A guitarra barroca é um instrumento de cordas duplas, muitas delas oitavadas. Quais cordas eram oitavadas e quais eram afinadas em uníssono, isso aí variava meio de compositor para compositor. No violão do século XIX nós temos as cordas simples, ou seja, você tem uma textura muito mais enxuta, muito mais transparente, de uma comunicação muito mais direta, né? E sem essa confusão da afinação reentrante, né? O que é a afinação reentrante? Você pensa, por exemplo, na guitarra barroca afinada em do grave para o agudo, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Esse Lá era o Lá agudo, o Lá do segundo espaço da clave de Sol. O Ré era o Ré da quarta linha da clave de Sol. Daí vinha o Sol, segunda linha da clave de Sol, e aí caminhando para o agudo. Quer dizer, você tinha não era uma afinação que ia do grave para o agudo, ela vinha agudo, agudo, grave, agudo, agudo, agudo. Né? E quais cordas eram afinadas mais graves ou mais agudos? Esse exemplo que eu dei é muito precário, tá? Existiam muitas outras formas de pensar essa afinação reentrante. Isso recheava a experiência de ir a um concerto de guitarra barroca de surpresas. A gente praticamente não tinha como saber o que ia acontecer num concerto de guitarra barroca, né? Uma apresentação de guitarra barroca. Quando a gente chega ao meio, ali para o final do século XIX, existe já a necessidade de você normatizar mais essa instrumentação, esse encordoamento, a construção do instrumento precisa ser mais normatizada. E isso vai acontecendo com todos os instrumentos. Comparando, por exemplo, o violão com o violino vai se tornando um instrumento cada vez mais fácil de se obter uma regularidade. Tá? Então, se você observa, por exemplo, o arco do violino, existe uma diferença de som muito grande entre uma nota que você toca com o talão, quer dizer, da base do arco para baixo, né? E aquela nota que você começa a tocar com a ponta do arco para cima. Existe uma diferença de sonoridade. Mas essa diferença é muito mais fácil de controlar do que num violino construído nos moldes do instrumento pré-Revolução Francesa, ou seja, num instrumento antigo, como se diz. O instrumento antigo ele tem muito mais variedade de som.
a ponto de, pelos parâmetros modernos, isso parecer uma coisa assim desequilibrada. Ocorre que, na interpretação, se você for ler os tratados, esse desequilíbrio era desejável. Era um recurso que os instrumentistas tinham para fazer com que a música se aproximasse da língua falada. Vocês observam que a gente nunca pronuncia as sílabas das palavras com a mesma intensidade. Por que a gente pronunciaria, então, as notas de uma frase musical com a mesma intensidade? E essa comparação eu tirei justamente do canal que eu vou comentar aqui mais tarde, que é do Marcus Held. Ele faz exatamente essa comparação porque a imitação da fala era um elemento muito importante na música barroca e na música renascentista. O que acontece com o violão? O violão também vai buscar essa regularidade. É claro que existe uma diferença muito grande entre a corda 1, 2 e 3, mas ela não muda, por exemplo, a direção da escuta. São cordas simples, você tem um foco de sonoro muito claro nessas cordas. Tá? Detalhes de construção, a gente poderia entrar aqui também, mas acho que não é o caso. A gente falar do leque interno, que não foi o Torres que inventou, isso era utilizado em instrumentos mais antigos. Quais eram as consequências desse leque? Mas eu acho que o que importa a gente pensar aqui é o seguinte: essa habilidade de tocar com uma flexibilidade que te permita entender uma relação de pesos e hierarquias diferentes entre as notas, não é um apanágio da música antiga historicamente informada. Os músicos modernos também precisam lutar para adquirir ou para desenvolver essas habilidades. Tanto que os grandes músicos modernos são músicos que têm essas habilidades, apesar de terem instrumentos muito mais planos à sua disposição. O que eles tentam é jogar com essa coisa regular dos instrumentos modernos, né? E produzir a partir disso sons muito variados. É isso que a gente escuta nos grandes instrumentistas, é isso que a gente escuta em Julian Brim, é isso que a gente escuta nos André Segovia, é isso que a gente escuta em Johann Fostier, né? É isso que a gente escuta nos músicos que nos encantam mais com o instrumento. Mas a maneira como esses recursos são acionados num instrumento antigo leva a gente a um outro tipo de escuta, a uma outra ordem de prioridades. Essa é a razão pela qual é importante a gente estudar o repertório da Renascença. Qual é o repertório da Renascença? Bom, eu recomendo muito um livro do Konrad Ragosnig, que é Musique der Renaissance, justamente música da Renascença, que é muito utilizado na Universidade de São Paulo, é uma coletânea de peças de nível médio para cima. Tá? Tem lá a célebre fantasia de Balint Bakfark, uma peça escrita a 4 vozes para alaúde. As peças já estão totalmente realizadas em notação moderna. É possível discutir essa notação, não sei se o Ragosnik optou sempre assim, pelas melhores soluções. Na maioria das vezes sim, ele é um grande revisor, um grande editor que conhece o instrumento antigo, tá? Mas é sempre possível, a partir da leitura da tablatura original dessas peças, nós deduzimos outras possibilidades. Mas existem muitas outras obras que abordam o repertório da Renascença que vão nos dar ali dedos, né, condições para tocar pelo menos as notas desse repertório. Para ir além das notas, aí é necessário um pouco mais de instrução, porque nós estamos lidando com música que foi escrita para um modelo de formação musical pré-conservatório. Então não era no conservatório que os músicos pré-Revolução Francesa aprendiam música, eles aprendiam na casa dos professores. Eles aprendiam numa relação mestre-discípulo muito mais íntima, muito mais intensa, às vezes violenta, mas também muito mais amorosa, também muito mais cúmplice, vamos dizer assim. Os discípulos eram realmente cúmplices dos seus mestres, ajudavam os mestres a compor as obras que iam a público, né? Era um mundo completamente diferente, era um ambiente de aprendizado que a gente gosta de chamar com o termo, a gente se refere a esse ambiente de aprendizado como escola de ofícios, né? Quer dizer, o mestre está ensinando um ofício para o aluno a partir de um fazer compartilhado, tá? A única maneira que a gente tem de travar contato com essa forma de ver e de pensar a música é através da leitura de tratados. E é justamente aqui que entra a importância do Marcus Held na nossa conversa de violonistas, né? Apesar dele ser violinista, mas eu gostaria muito de chamá-lo para a conversa de violonista. Os tratados de violão começam a aparecer justamente quando o violão surge, então o violão já não é mais um instrumento da época antiga, né? Ele não é mais um instrumento da Renascença, não é mais um instrumento do período barroco, e os tratados começam a ficar muito mais técnicos. Com exceção do tratado de Dionísio Aguado e de Fernando Sor, a grande maioria dos tratados são simplesmente coletâneas de exercícios,
muito úteis e para o leitor atento, testemunhas de uma visão musical que refletia o pensamento dos compositores. Só que esse pensamento não está explícito, como está em Sor e Aguado. Eu sempre falo aqui do Tratado do Fernando Sor, né? Não é à toa não, porque a leitura dele é fundamental para a gente entender o pensamento musical dele. Só que o pensamento musical de Fernando Sor já é um pensamento musical pós-iluminista, já é um pensamento musical racionalista. É um pensamento musical que ele é como se fosse a divisão em três poderes do governo, né? Ele já é uma instituição que é em tudo muito semelhante à maneira como a gente entende a música hoje. Não estou dizendo que não haja diferenças importantes, hein? O Guilherme de Camargo, que traduziu o tratado, se estiver me ouvindo, vai estar arrepiado agora de eu dizer isso. É claro que tem diferenças, mas são diferenças menores do que isso que a gente encontra, por exemplo, em Leopoldo Mozart. O Tratado para Violino de Leopoldo Mozart tem uma passagem muito interessante que ele descreve o acompanhador competente, por exemplo, o tecladista, e aqui a gente pode completar, né, o violonista também, né, que vai acompanhar um cantor, que vai acompanhar um violino, que vai acompanhar uma flauta. Esse instrumentista, ele é bom quando ele consegue manter o tempo extremamente rigoroso para que o solista faça os rubatos, para que o solista corra onde ele acha que tem que correr, segure uma nota onde ele tem que correr, e a base do acompanhamento é ali, ó, super fixa, super firme, para que o cantor tenha liberdade, então, de improvisar a sua interpretação daquilo que vai acontecer. Gente, nos conservatórios a gente aprende que o acompanhador precisa seguir o solista. Quer dizer, se o solista faz um rubato, se ele faz uma fermata, se ele faz um acelerando, o acompanhador tem que seguir, tem que ir junto. Vocês ouçam a gravação da Sonata Arpeggione, por exemplo, com Benjamin Britten tocando piano, acompanhando Mstislav Rostropovich, que é um dos grandes violoncelistas russos de todos os tempos. O acompanhamento e a melodia vão ali, ó, juntos, assim, é uma coisa absolutamente integrada. Pois essa concepção de competência de acompanhamento era exatamente o que era considerado incompetência de acompanhamento na época de Leopoldo Mozart. Ou seja, a distância que existe entre Leopoldo Mozart, e nós, é muito maior do que a distância que existe entre Fernando Sor e nós, sabe? Por isso que é importante a gente tentar dar uma lida nesses tratados, e aí nós não vamos encontrar tratados muito específicos voltados para o instrumento. Vamos encontrar pouca coisa. Vamos encontrar coletâneas de peças muito interessantes. Vamos encontrar um método para guitarra de Gaspar Sanz, que é um compositor barroco, que o Guilherme de Camargo também traduziu para o português. Tá? Vai lá no site guilhermedecamargo.com.br, vocês vão ter acesso a esse tratado. Temos o Tratado de Francisco Guerau, que também é uma coletânea de peças, assim, muito pouca informação a respeito de como executar essas peças. E temos também um tratado que eu estou devendo para mim mesmo ler, o Tratado de John Dowland. Na verdade, eu já nem sei mais se é do próprio John Dowland ou se é do filho dele, né, que escreveu um tratado de alaúde em que até recomendações para evitar acidentes com o alaúde ele escreve, ele deixa lá nesse tratado, porque era muito comum a pessoa não ver que tinha um alaúde na cama, por exemplo, senta em cima do alaúde, destrói o alaúde, era uma coisa muito comum e o tratado prevê isso, né, ele fala, olha, ele avisa, né, você tem que tomar cuidado onde você guarda o instrumento, né, é uma coisa meio pitoresca, né, mas parece que esse tratado tem algumas informações a respeito de como tocar, né. Agora, realmente, as fontes principais de como executar a música antiga a gente vai encontrar em Quantz, que é um método para flauta, Geminiani, que é um tratado de violino, e as outras referências que me parece que Stamitz também escreveu um tratado importante, e são tratados muito difíceis de ler, a tradução para português é rara, é truncada, me ocorre aqui, por exemplo, o tratado de Carl Philipp Emanuel Bach, A Verdadeira Arte de Tocar Teclado, que foi traduzido para o português, editado pela editora Unicamp. Então a gente realmente precisa mergulhar nesse universo e entender que a música funcionava de uma maneira diferente, ela visava resultados diferentes. Não é impossível para um violonista com um instrumento moderno obter alguns efeitos dessa forma de pensar a música, tá? Não é impossível, mas é muito difícil e requer uma dedicação muito grande. A grande maioria dos violonistas acaba desistindo pelo meio do caminho e faz uma interpretação meio híbrida entre o moderno e o antigo. Algumas pessoas mais persistentes acabam mudando de instrumento, inclusive. Então a gente tem violonistas que, por um determinado momento, por exemplo, gravam em instrumentos antigos. É o caso de José Antonio Escobar, a meu ver, um dos maiores violonistas latino-americanos, um chileno da gota, assim, um cara muito bom mesmo, que durante um determinado período da vida, um período recente, ele deixou o violão de lado e aprendeu a tocar vihuela, e gravou o El Maestro do Luiz Milan na vihuela. Se ele atingiu a toda a plenitude do pensamento musical renascentista,
é uma questão que a gente precisa explorar também, né? Mas em todo caso a gente percebe ali uma grande disposição do instrumentista de sair da sua zona de conforto, até mudar o de instrumento se for necessário, para que ele atinja a maneira de pensar da música renascentista. A boa notícia é que isso é uma escolha que não é necessário fazer. E eu finalizo esse vídeo recomendando para vocês o canal do Marcus Held. Por quê? Ele é um especialista muito consciencioso em relação à música antiga. E um violinista que aprendeu a entender o seu instrumento como uma expressão de ideias, e não como uma coisa que ele precisa dominar a técnica mecanicamente. A expressão das ideias, nesse caso, não significa exatamente a expressão dos sentimentos ou uma coisa abstrata, não. A expressão das ideias a respeito de música. Então, o Held parte desse princípio, né, de que a música antiga é uma imitação, é uma tentativa de imitar a fala, e ele desenvolve todos os argumentos para definir a sua interpretação com base nisto. Um dos vídeos dele que tem no canal, ele tocando uma sonata com um cravista, que para mim é, assim, essa gravação é que a gente precisa usar no momento de lutar para resgatar o nosso mundo pós-pandemia. É uma interpretação de um gênero muito especial que nos coloca diretamente jogados na perspectiva de que é impossível fazer música à distância. É uma interpretação onde os instrumentistas estão respondendo em tempo real a alusões que eles fazem a mudanças de textura, mudanças de harmonia, mudanças de direção melódica, confrontos de linhas de contraponto. São coisas que é impossível você fazer isso numa gravação à distância. Você teria que gravar uma pista, mandar para o cara à distância faz a pista dele também, tentando responder aquilo, mas aí essa resposta não seria a sua se você estivesse ouvindo a resposta dele. Entende? Quer dizer, a lógica do diálogo, a lógica da conversa, não é a lógica da tela online. Lembrem-se muito disso. A lógica da conversa, a lógica do diálogo, a lógica da pergunta e da resposta, da interação em tempo real, aquilo que está provocando, assim, a forma como a sua fala afeta o seu interlocutor e a forma como a afetação dele te afeta de volta. Isto é diálogo. Se a gente perder isso, a gente perdeu o ser humano. Tá? Então eu estou aí torcendo para que saia essa vacina e para que as autoridades realmente socializem o acesso a essa vacina. Para que a gente possa voltar a ter as atividades presenciais que nós tínhamos antes do advento dessa pandemia. Marcus Held me revelou uma forma de abordar a música antiga que eu acho que é muito interessante. E como nós, violonistas, temos o nosso repertório. Provavelmente o violão é o instrumento que tem um repertório mais amplo dentre todos, né? Acho que a gente tem mais repertório do que o piano, se for ver, porque a gente tem períodos da história da música que as obras para teclado não funcionam tão bem no piano quanto funcionam no violão. A gente tem desde Bach, Farca, Dowland, Narvaez, Mudarra, e uma produção ininterrupta ao longo de toda a história da música até chegar ao Maurice Debonis, 2008, que está escrevendo ainda para o violão atualmente, está fazendo obras novas para o instrumento, né? Então, assim, vejam o canal do Held, se inscrevam no canal dele, acompanhem com cuidado os vídeos que ele tem feito, reflitam a respeito das ideias que ele tem passado, porque até por causa de uma questão muito interessante, que assim, o maior elogio que eu vou fazer ao canal do Held, ele fala para quem leu os tratados, de uma maneira que quem não leu é capaz de entender do que ele está falando. Essa é uma habilidade pedagógica rara. Professor do Conservatório de Tatuí, né? É um pedagogo muito competente também. Então essa capacidade que ele tem, ela realmente nos devolve assim, a fé na humanidade. E essa humanidade que a gente precisa recuperar depois desse período da pandemia.